O nosso artigo fala sobre a produção e purificação de fruto-oligosacarídeos usando reator enzimático de membrana e, posteriormente, fermentação de bacilos coágulos probióticos. Os fruto-oligosacarídeos, mais conhecidos como FOS, são adoçantes de baixa caloria que podem ser sintetizados pela transfrutosilação da sacarose, mas a conversão enzimática é inibida pelo acúmulo de glicose gerado como subproduto, o que limita a taxa de conversão e o rendimento. Assim, um sistema de bioreator de membrana enzimática, seguido de fermentação com a bactéria probiótica do Bacillus, foi utilizado para testar e melhorar esse processo e produto. Os fruto-oligosacarídeos, mais conhecidos como FOS, são frequentemente usados como substitutos do açúcar para reduzir os riscos de obesidade, diabetes, inflamação e cárie dentária. Podem modular a microflora no trato gastrointestinal e melhorar o sistema imunológico. É composto por questose, nistose e frutofuranosilnitose. A biossíntese pode ser realizada pela hidrólise controlada da inulina ou pela conversão enzimática da sacarose, comumente usada em enzimas excretadas por micro-organismos. As reações são frequentemente iniciadas com uma alta concentração de sacarose para aumentar a eficiência dela. No entanto, o rápido consumo de sacarose leva a uma queda na concentração logo após o início da conversão. O equilíbrio dessa reação pode ser deslocado para os produtos, adicionando mais substrato ou removendo os produtos/subprodutos. Esse problema pode ser resolvido pela imobilização de uma enzima, que estende a vida útil dessas enzimas e garante a separação enzima-produto mais eficaz após o final do processo. Imobilização é o confinamento da enzima em um suporte sólido para posterior reutilização dela, tornando o processo menos custoso. Tendo vantagens de utilização da atividade catalítica por maior período de tempo, possibilidade de operação contínua no processo, maior controle, facilidade de separação do produto, maior estabilidade ao pH e à temperatura, mas como desvantagem, perda da atividade catalítica durante a etapa de imobilização, perda da atividade catalítica devido à matriz de imobilização ou durante a bioconversão. A imobilização pode ser dividida em métodos químicos e físicos. Químicos é formação de ligação covalente ou por meio de ligações cruzadas. Os físicos são compostos por ligações mais fracas, representadas por ligações de hidrogênio, ligações de afinidade, interações hidrofóbicas e ligações iônicas entre a enzima e o suporte de interesse. As proteínas também podem ser encapsuladas ou aprisionadas ao suporte, como foi estudado em aula prática. Os reatores enzimáticos de membrana têm como princípio o uso da membrana de ultrafiltração, UF, para reter as enzimas no reator, enquanto permite que os produtos e subprodutos de pequenas moléculas sejam removidos, sustentando assim um processo de bioconversão contínuo, de longo prazo e de alta seletividade. Uma desvantagem desse tipo de reator é o declínio no fluxo de permeado, causado pela incrustação da membrana, o que reduz a eficiência do processo e encurta a vida útil operacional dessa mesma membrana. Outros tipos de reatores são os agitados mecanicamente e os agitados pneumaticamente, que podem ser agitados por colunas de bolhas ou serem do tipo airlift. E tem também os reatores de fluxo pistolado. Já entre as enzimas imobilizadas, é mais utilizado reatores de leito fixo ou fluidizado, reatores de membrana, como o do artigo, ou até reatores de fibra oca. Os reatores agitados mecanicamente são os mais simples e mais utilizados, geralmente aplicados em processos de pequena escala e em processos com enzimas livres, não havendo a separação para a reutilização.
Possui fácil controle de temperatura e pH e opera em regime transitente. Ao ser utilizado com enzimas imobilizadas, pode gerar perda da atividade devido ao atrito. Os biocatalisadores utilizados no artigo é a beta-frutofuranossidase, que é uma invertase que hidrolisa sacarose, e a frutosiltransferase, que é uma FTase que aumenta a cadeia de sacarose e libera a glicose como subproduto. Além disso, a gente utilizou o bacilos, que é utilizado para, além de formar FOS, metabolizar também o FOS em novos produtos. Sabemos que os parâmetros ótimos são de extrema importância: pH, temperatura e concentração. E está relacionado à sua alta atividade catalítica, que varia muito de uma enzima livre para uma imobilizada. Durante os testes da enzima imobilizada, comparado com a enzima livre em aula, por exemplo, foi possível perceber que a enzima imobilizada teve suas propriedades catalíticas alteradas, gerando maior estabilidade de temperatura e pH. Nos estudos práticos, foi possível avaliar que o pH ótimo da enzima imobilizada tornou-se mais alcalino, enquanto a temperatura ótima deslocou para temperaturas mais altas, em comparação à enzima livre. No entanto, a imobilização da enzima, apesar de ser vantajosa por aumentar a faixa de características catalíticas, é desvantajosa por diminuir a atividade enzimática, comparado com a enzima livre. Além de analisar os parâmetros, atividades enzimáticas e algumas quantificações, foram realizadas em aula práticas semelhantes ao artigo, métodos de quantificação de proteínas e substratos, como o método de Lowry e o BCA, ou até quantificação de açúcares redutores por métodos de DNS. Analisando os resultados, eles testaram membranas de UF porosas de cerâmica com diferentes pesos moleculares para analisar a seletividade dessa membrana e os fenômenos de incrustações no sistema do reator durante a produção do nosso produto, FOS. E durante a fermentação embatelada, a solução de FOS foi diluída o suficiente para evitar a inversão de substrato, que era um fator importante. Isso gerou um aumento dos custos do processo de separação e purificação. Desenvolveram um método também de fermentação em batelada alimentada, usando bacilos, para aumentar a concentração final e a pureza desse produto. Ainda aplicaram o modo batelada repetidas vezes para conduzir a síntese enzimática de FOS no reator e comparou seu desenvolvimento com o processo em batelada convencional. Como ele foi em batelada várias vezes e como ele foi em batelada convencional, uma vez só apenas. É que a gente consegue ver que quanto maior o número de processos embatelados com o mesmo suco, maior foi o total do nosso produto final, do FOS. Aqui a gente consegue ver em relação a fermentação usando bacilos, que no primeiro gráfico a gente vê que o FOS está bem acumulado, então tem muito FOS e não está se transformando em nada a mais, só é o FOS. Com a presença do bacilos, a transformação em novos produtos foi efetiva e além de também produzir o FOS. Agora falando um pouco da operação de outros bioreatores, operação dos bioreatores, os descontínuos, também conhecido mais popularmente como batelada, ocorre sempre sem retirada de produto e sem entrada de substrato. E tem como vantagem a simplicidade no desenvolvimento do bioprocesso, menor investimento e um ambiente controlável para reações que demandam mais tempo, reações mais lentas. Já como desvantagem, apresenta alto custo de funcionamento,
tempo para encher, para aquecer, esterilizar, limpar, e a maior variação de lote para lote, maior dificuldade para ampliar a escala também. Já os reatores contínuos, a alimentação do substrato e da saída é constante e tem como vantagem a automatização do bioprocesso, diminuindo o custo do trabalho e o aumento da produtividade. Como o processo nunca para, a produtividade é decorrente disso. Tem como desvantagem o custo mais elevado, de investimento de custos de processamento mais altos para reposição contínua de substrato. E esse tipo de reator é mais tecnológico que o descontínuo. Essas são as referências, e a referência do nosso artigo também está aqui, e algumas referências que a gente usou. E é isso. Obrigada.